Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, semana passada a gente conversou sobre canais de distribuição reversos de bens de pós-consumo, mas falamos sobre bens duráveis e ou semiduráveis, né? Lembrando que bens duráveis e semiduráveis são aqueles que a gente usa por mais tempo. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente que eu prometi para vocês na semana anterior. Hoje a gente vai falar de canais de distribuição reversos de pós-consumo de bens descartáveis. Lembrando que bens descartáveis são aqueles que a gente usa uma vez ou pouquíssimas vezes por um tempo muito rápido, que daí a gente vai jogar fora, né? Então é o caso típico de embalagens, pessoal: papel, plástico, vidro e outros também. Esses tipos de materiais, esses bens descartáveis, eles podem ter origem domiciliar, quer dizer, na nossa casa, comercial ou mesmo em indústrias, tá? Então, esse é um tipo de resíduo que pode surgir em qualquer atividade humana. Mas é claro que a maior parte dos resíduos é, de bens descartáveis vem dos domicílios. E daí, quando a gente tem esses bens descartáveis, a gente pode ter três caminhos básicos de logística reversa deles. E vocês vão ver que esses caminhos são bem diferentes dos bens duráveis e ou semiduráveis, e também vão diferenciar conforme o local, o que aquela comunidade ela quer fazer com aquele tipo de resíduo, tá? Então, lembrando, vamos pegar a figura aqui ao lado. Você tem o fabricante de matéria-prima. Daí essa matéria-prima vai para fabricantes de produtos. Esses fabricantes de produto vendem o produto para o consumidor final, ele vai consumir e se torna um bem de pós-consumo. Aqui a gente está falando basicamente dos descartáveis. Na figura coloca semiduráveis, mas são raros os semiduráveis que são descartáveis, jogados fora junto com os descartáveis. E daí a gente pode ter três caminhos. A coleta informal, são os famosos catadores. A coleta seletiva, que a gente tem, por exemplo, em Curitiba. E a coleta de lixo propriamente dito, que a gente tem na maioria dos locais. Vamos ver cada uma dessas modalidades em relação à sua logística? Como que se dá a logística de cada uma dessas modalidades? Vamos lá, então? O primeiro que a gente tem que falar, e é disparado mais comum, né? Normalmente se faz esse e não se faz os outros, né? É a coleta de lixo domiciliar propriamente dito. Aqui na minha casa, o caminhão de lixo comum, a gente chama isso aqui em Curitiba de lixo comum, passa 3 vezes por semana. Mas em muitas comunidades isso até é inexistente. Essa coleta é inexistente, mesmo em grandes cidades, onde que muitas vezes o caminhão não consegue entrar por causa de espaço, por causa de formatação de rua e etc. Ou mesmo o poder público não dá atenção para aquela região. Então, nessas regiões onde que a coleta de lixo domiciliar é inexistente, normalmente o descarte se dá em córregos, terrenos vazios, etc., gerando uma poluição muito grande. A gente pode dizer que a coleta de lixo domiciliar, pelo menos no Brasil, disparadamente é a principal fonte, é a fonte primária de captação de bens descartados pela comunidade. E há uma intensificação cada vez maior dessa modalidade. Por quê? Para evitar a poluição de uma série de compartimentos ambientais, como solo, água, ar e assim por diante. Então, quanto mais lixo se coleta, principalmente dos domicílios, menos lixo é jogado no rio, menos lixo é enterrado no solo e menos lixo é queimado com a fumaça poluindo o ar. A gente caracteriza esse lixo domiciliar sendo normalmente uma mistura
de material orgânico, por exemplo, resto de comida, etc., e material inorgânico, como vidro, metal e outros. Normalmente eles possuem diversos tamanhos diferentes, né? Desde partículas muito pequenas até partículas muito grandes. E daí eles vão sofrer a disposição final, que é ser levado para algum lugar. Como que acontece essa coleta de lixo domiciliar? É o mais comum, disparado mais comum, é um caminhão de lixo passar nas casas das pessoas. Esse lixo, então, misturado, ele é coletado pelo caminhão e levado até um aterro. Hoje no Brasil, a gente tem três formas de aterro: o aterro sanitário, o aterro controlado e o lixão. Vamos começar de baixo para cima. O lixão, ele é simplesmente um buraco no solo onde se coloca lixo. Ele é totalmente proibido no Brasil já há mais de 20 anos, tá? Infelizmente, alguns municípios ainda possuem lixão. O aterro controlado é um pouquinho melhor do que lixão. O aterro controlado é um buraco onde se deposita o lixo e daí se cobre com terra. Ele também é proibido. Então, aterro controlado e lixão são proibidos e eles devem ser eliminados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eles devem ser eliminados. O único que pode existir é o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário ele é construído com uma série grande de técnicas e exigências de engenharia. Então, ele não pode ser em qualquer lugar, tem que ser num lugar específico, principalmente em relação a corpos de água, né, a água subterrânea, ou rios, riachos que estejam por perto. Daí quando se faz o aterro, se coloca uma geomembrana, é uma membrana plástica muito grossa, e se faz um sistema para recolher, escoar todos os líquidos e gases que estão ali. Então se impermeabiliza o solo, etc. Eu já vou mostrar isso para vocês na prática. É claro que se vai colocando lixo e se vai recobrindo este lixo. Esse é o único meio que é possível hoje legalmente depositar lixo aqui no Brasil. Infelizmente, a grande maioria dos municípios brasileiros não tem aterro sanitário, alguns têm aterro controlado e muitos ainda têm lixões, tá? Mas o correto é só ter aterro sanitário. Isso não significa que é a melhor solução para o lixo. A gente tem outros tipos de solução também, algumas eu vou mostrar aqui para vocês. Mas como que a gente faz esse sistema de logística, como que é o ciclo de coleta de lixo domiciliar? Então, o mais comum é como que a gente está vendo agora nesse esquema de 3 pontos aqui. Então, o lixo é recolhido nas casas por caminhões. Ele é normalmente levado até o que a gente chama de local ou estação de transbordo, para evitar com que o caminhão que coleta o lixo ele ande um tempo muito grande e principalmente fique é, inutilizado por muito tempo. Então ele leva até um local de transbordo, joga o lixo ali e daí caminhões maiores levam do local de transbordo até o aterro. Isso vai depender de uma série de condições. Por exemplo, durante muito tempo, o aterro de Curitiba foi ali na divisa entre Curitiba e Fazenda Rio Grande. Então, os caminhões de lixo que passavam nas casas das pessoas, eles não precisavam andar um pedaço tão grande. Então, eles levavam, eles eram cheios, ficavam cheios, daí iam direto para o aterro. Mas se eu tenho um aterro que está a 50 quilômetros, 60 quilômetros de distância, então é interessante que esse caminhão de coleta ele vá até uma estação de transbordo mais perto e volte para coletar lixo. Então ele vai ficar o menos tempo possível vazio. Esses caminhões são muito caros, porque são caminhões específicos, são caminhões que permitem a compactação do lixo e daí cabe mais lixo no mesmo espaço.
e daí você precisa fazer menos viagens. Normalmente, os caminhões que levam da estação de transbordo, do local de transbordo, eles são caminhões muito maiores. Como o lixo já foi depositado, compactado no local de transbordo, eles vão acumular muito mais lixo para levar até o aterro. Isso é importante. Em termos logísticos, é importante também que se faça um bom planejamento da fase número 1 aqui do ciclo de coleta de lixo domiciliar. Isso significa o quê? Que se estude muito bem quanto cada região produz de lixo. Isso pode-se fazer estudos prévios ou pode-se fazer uma solução através de extrapolamentos, né? Então, se cada pessoa produz tantos quilos de lixo por dia, isso significa que numa região onde eu tenho tantas mil pessoas, eu vou precisar de tantos caminhões. E daí, como esse caminhão permite a compactação, ele acaba levando mais. Existe uma maneira de se fazer esse planejamento do itinerário que esse caminhão de lixo vai fazer através de pesquisa operacional. Então já existem programas, softwares que a gente pode utilizar para fazer essa simulação. Então, esse é o ciclo básico de como é a logística do lixo. A gente pode até eliminar local de transbordo, mas se o aterro for perto, daí o próprio caminhão de lixo que passa nas ruas, ele leva até o aterro. É muito importante nesse sistema a gente saber que tipo de lixo as pessoas produzem e qual é o ponto de compactação delas. Porque alguns tipos de lixo não permitem tanta compactação, outros permitem mais compactação, tá? Então é importante saber a densidade daquele lixo, o tipo de lixo e assim por diante. Daí este lixo é levado no terceiro ponto aqui do ciclo de coleta de lixo domiciliar até um aterro. Esse aterro aqui é um esquema de aterro, então ele é um local escavado, onde que se coloca uma geomembrana embaixo, que é um tipo de um plástico, uma lona bem grossa, que vai fazer com que menos poluição possível vá até o solo e a água subterrânea, o lençol freático, tá? Ele faz uma camada impermeabilizante. Se faz dreno de coleta de churume, que é o líquido preto extremamente poluente, que sai do aterro, assim como tem um dreno de gás, porque o lixo aterrado ele forma metano, então a gente tem que coletar esse metano. À medida que o lixo vai sendo depositado, vocês podem ver aqui o tratorzinho, ele vai sendo compactado e ele vai sendo recoberto. Daí essas células, são diferentes células, elas são fechadas e daí elas são gramadas. E aí não entra mais resíduo nenhum. O que pode, infelizmente, acontecer, principalmente no caso de aterros controlados e lixões, é que pessoas entrem aí já com o lixo depositado e retirem uma parte desse lixo. Então, vocês já devem ter visto isto na televisão ou alguma coisa assim. Isto não pode acontecer em aterro sanitário, isso é proibido por lei. Como lixão e aterro controlado eles já são proibidos, esta cena não deveria mais acontecer. Mas infelizmente ainda no Brasil e em outros países do mundo ocorre muito. Então, os caminhões de lixo vêm, depositam no lixão, no aterro controlado, e as pessoas que não têm emprego, que precisam produzir algo, elas acabam entrando nesses locais e recolhendo, principalmente plástico, vidro e papel para revender, para levar para reciclagem. Qual é o grande problema, pessoal? O grande problema é que essa ação ela pode trazer uma série de doenças para as pessoas. Então, essas pessoas que vivem em lixão, elas têm uma expectativa de vida muito menor. Geralmente, aos 40, 50 anos, elas já estão com cara de muito velhas e extremamente doentes. Esta cena, hoje no Brasil, é proibida, mas infelizmente ainda acontece muito.
Tem um outro caso, pessoal, que aqui no Brasil ainda não acontece, mas é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, é o que a gente chama waste to energy, ou lixo para energia. Como funciona essa solução? Então, logisticamente falando, a pessoa produz o lixo na casa dela, é o primeiro ali em cima, e daí vem o caminhão de lixo e coleta, como se fosse lixo normal. Este lixo tem o que a gente chama de poder calorífico. Se você colocar fogo, ele vai pegar fogo. Então, a gente pode se aproveitar disso. Ele é levado para uma usina de incineração. Mas não é uma usina de incineração qualquer. Nessa usina de incineração, a gente normalmente queima esse lixo. Este lixo ele vai é, esquentar a água vai virar vapor e esse vapor é inserido em turbinas para gerar energia elétrica. Existem ainda outros tipos de tecnologia que podem fazer esse lixo virar gás ou mesmo combustível, óleo combustível, de verdade. Então existem tecnologias para isso. Então esse lixo vem todo misturado para essas plantas, como se fosse uma coleta de lixo domiciliar qualquer, como a gente está acostumado aqui no Brasil. Tá? Então essa é uma outra solução. Aqui no Brasil, que eu saiba, só tem uma planta experimental dessas lá no Rio de Janeiro, mas ela só coleta lixo produzido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na Ilha do Fundão, ali perto do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, tá? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que o consumidor final ele vai utilizar aquele bem e vai descartar como um produto descartável. O que a gente viu é a coleta de lixo normal que leva até aterro. Podem catadores ainda entrar nesses aterros e coletar, mas isso é proibido. Este lixo, em vez de ir para aterro, ele pode ir para incineração, para produzir energia. No Brasil, a gente ainda não faz isto. Vamos então agora para o segundo caminho que esses bens de consumo descartáveis podem seguir, logisticamente falando. É a chamada coleta seletiva. Quem mora em Curitiba já conhece essa coleta seletiva muito bem. Ela pode ser residencial ou também partir de atividades comerciais e industriais. A gente tem duas grandes distinções da coleta seletiva. A coleta a domicílio, por exemplo, é o que acontece em Curitiba, né? O lixo que não é lixo aqui em Curitiba e os chamados pontos de entrega voluntário. A diferença, a grande diferença logística da coleta seletiva é que há uma seleção prévia de material a ser captado. Então já se separa, ao contrário da coleta de lixo domiciliar, onde que tudo é absolutamente misturado, orgânico com inorgânico, reciclável com não reciclável e assim por diante. Na coleta seletiva, então a gente separa. Aqui em Curitiba, o que a gente está acostumado é separar os recicláveis em um lugar só, em um pote só, em uma embalagem só. E daí vem o lixo que não é lixo e pega. Mas em outros lugares é obrigatória a separação por grupos: plástico, papel, vidro e assim por diante. Já vou mostrar para vocês. A grande vantagem da coleta seletiva é que ela desvia material que iria para aterro. E assim eu posso reintegrar ao ciclo produtivo. Tá? Como que é o sistema de coleta seletiva? Então, vai lá a coleta a domicílio, os caminhões de coleta seletiva passam de casa em casa, ou a pessoa leva até ponto de entrega. Depois disso é feita uma seleção, mesmo que o material já tenha sido separado pelo produtor daquele material, por exemplo, domicílio, comercial, industrial, é necessário uma pós-seleção
para se tomar cuidado se não tem nada misturado. Pode ir para sucateiros, não é normal nessa modalidade, e daí vai direto para a indústria de reciclagem. Os sucateiros são chamados intermediários. Quando eu tenho coleta seletiva organizada, não é comum passar por sucateiro, tá? Não é comum passar por intermediários. Vamos ver, eu quero mostrar agora uns exemplos bem práticos para vocês imaginarem como que isso se dá logisticamente. Então, aqui a gente tem dois grandes exemplos. O lado direito, a coleta domiciliar, né, a coleta seletiva domiciliar. Aqui é o exemplo de Curitiba, são dois exemplos de Curitiba, tá? Onde que tem um caminhão, normalmente é um caminhão baú, ele é diferente do lixo comum. No lixo comum, o caminhão deve ser um caminhão normalmente compactador, tá? Para caber mais coisa ali. Mas quando a gente faz a coleta seletiva, quer dizer, a gente faz uma seleção para depois mandar para a indústria de reciclagem reintegrar o processo produtivo, né? Processo industrial, eu não posso compactar esse lixo separado, porque senão ele pode perder a condição que o faz ser reciclável. Então, quando ele está misturado aqui agora, de preferência não se compacta. Outro fator é que o lixo reciclável, a coleta seletiva, normalmente é em quantidades menores do que comparado ao lixo comum, tá? Então me permite que eu passe com o mesmo caminhão em um número igual ou maior de casas. E um outro fator, esse tipo de caminhão é mais barato, muito mais barato que um caminhão compactador, tá? Então, como a coleta seletiva ela não entra na cobrança de coleta de lixo de uma cidade, como Curitiba, por exemplo, é necessário você usar um caminhão mais barato, tanto para aquisição do caminhão quanto para operação do caminhão. Uma outra solução que tem se dado, aqui em Curitiba também, esse é um exemplo de Curitiba, não é muito comum, mas pode ser, são os pontos de entrega voluntários. Então vocês veem aqui, isso é um container antigo que foi adaptado. Ele, por dentro, ele é separado da mesma maneira que ele é separado por fora. Vocês veem cores, cada cor vai um tipo de lixo. Então a pessoa separa o lixo reciclável em casa, vem até aqui e deposita daí cada um deles em uma fração, em uma parte diferente desse container. Existe uma outra modalidade que é muito rara aqui no Brasil, mas é muito comum em outros países, principalmente na Europa. Também é um ponto de entrega voluntária, mas ele é um pouco especial, porque ele é muito específico, tá? Então, aqui no caso é de garrafa PET. E por que que ele é especial? Porque você ganha dinheiro de volta. Então, ele pode fazer por unidades ou por peso. Você vai colocando ali, vocês veem o homem está colocando a garrafa PET ali, e daí ele, quando você termina de colocar, você avisa que terminou de colocar, e ele libera um cupom. Este cupom, ele normalmente vem com um valor. Na Europa, por exemplo, euros, X euros. E daí você pode usar esse cupom para comprar outras coisas em estabelecimentos associados. É muito comum, por exemplo, daí eu falo para vocês da minha experiência na Alemanha, que essas máquinas estejam colocadas na frente de supermercados. Então a pessoa vai lá, coloca as garrafas PET, sai um cupom, você ganhou 2 euros. Você entra no supermercado e gasta esses 2 euros no supermercado, tá? Até uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um brasileiro que mora na Alemanha, que ele quase todo dia compra o café da manhã dele reciclando garrafas PET. Mas é importante na coleta seletiva que eu separe por material diferente. Isso vai fazer com que a minha logística fique bem mais barata.
Por isso, internacionalmente, a gente tem cores diferentes para qual seja o tipo de resíduo. Por exemplo, azul para papel e papelão, preto para madeira, marrom resíduo orgânico, amarelo metal, vermelho plástico e assim por diante. Se eu tenho containers, e vocês viram há 2 slides atrás aquele container, aquela ponto de entrega voluntária, com cores diferentes, a pessoa pode depositar. Isso vai fazer com que a seleção fique muito mais barata, então o processo de logística fique muito mais barato, tá? Eu quero mostrar para vocês agora uma experiência minha. Então, uma vez eu estava visitando a minha avó na Alemanha, já faz muito tempo atrás, e passeando pela rua eu me deparei com isto. Tinha uma estação de entrega voluntária de vidro. É aquela ali pequenininha, quadrado, cinza claro, do lado do caminhão. Eu estava passeando simplesmente e parei, quero ver como que funciona isso, né? Este é um ponto de entrega voluntário com 4 lados diferentes. Só serve para vidro. É vidro verde, vidro transparente, vidro marrom e outras cores de vidro. Então parou um caminhão ali do lado, ele pegou um braço mecânico e encostou naquela, prendeu aquele ponto de entrega voluntário, aquele containerzinho. Ele levantou o container. Então vocês estão vendo, inclusive, o lado. Ele levantou a parte de dentro do container. Vocês estão vendo o lado do vidro marrom. Ali, olha. Estão vendo ali? Ele levantou, colocou em cima do caminhão e o próprio braço mecânico separou em 4 lados. Estão vendo ali? O caminhão por dentro ele também é separado em 4 lados. Quando ele fez isso, abriu e despejou o vidro já separado. Logisticamente, isso dá um trabalho. Você queima etapas e sai muito mais barato para fazer esta coleta inteira. Isso é muito interessante. Isso é uma solução logística muito melhor. A gente sabe que na Europa, na Alemanha, que foi o caso aqui, a mão de obra é muito cara. Então eles desenvolvem uma série de soluções logísticas. Pena que eu não estou pessoalmente com vocês, mas durante anos eu recebi uma revista de soluções logísticas para a coleta de lixo domiciliar misturado e coleta seletiva. Eu poderia apresentar uma série dessas soluções logísticas. Mas quem sabe depois da epidemia, da pandemia, a gente pode marcar um dia e conversar e eu mostrar essas soluções para vocês. Normalmente, quando a gente tem um caso como Curitiba, onde que o caminhão de lixo passa em casa, as pessoas só separam tudo como lixo reciclável, ele leva até uma usina de lixo reciclável, tá? E essa usina funciona mais ou menos assim, vai depender da usina, vai depender do lixo que vier, etc. Mas o lixo é despejado e daí passa por uma esteira onde que as pessoas tem pessoas que vão coletando lixos específicos, tá? Bens pós-consumo descartáveis específicos. Então tem uma que cata só a lata de alumínio, tem outra que cata outros materiais ferrosos, tem outra que cata só papelão, tem outra que cata só vidro e assim por diante. Na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, já tem esses sistemas automatizados. Então, eles utilizam peneiras, eles utilizam ímãs, eles utilizam vento e assim por diante. Eles podem utilizar uma série de materiais. Esses sistemas já são vendidos para o mundo inteiro, então a gente pode comprar um sistema desses. É claro que mesmo assim a gente precisa de operadores, porque nem todos os tipos de resíduos recicláveis saem dali. No final do processo, esses lixos recicláveis, eles são enfardados e mandados para a indústria de reciclagem direto.
Esse é um sistema de coleta seletiva formal, digamos assim. E é isso que a gente viu até o momento. Quando eu falo de coleta seletiva, pessoal, eu estou falando de coleta formal, formalizada, normalmente feita pelo próprio poder público municipal. Mas tem um outro trabalho que aqui no Brasil é muito intensivo, inclusive muito mais do que a coleta seletiva formal, é a tal da coleta informal. Então, na coleta informal, ela é normalmente feita pelo que a gente chama de catadores, né? E daí a logística dela é muito simples. Os catadores passam na rua pegando tudo que é lixo reciclável, eles não vão pegar outro tipo de lixo, e daí vai naquela primeira modalidade que a gente viu, de coleta de lixo domiciliar. Daí eles podem até fazer uma pré-seleção e mandam para intermediários. E daí esses intermediários organizam melhor, fazem mais uma seleção, se assim for necessário, e mandam para a indústria de reciclagem. Esses intermediários, os sucateiros, eles normalmente pagam muito pouco para os catadores e têm um lucro muito maior quando vendem para a indústria de reciclagem. A coleta informal, como eu já falei, ela é caracterizada por ser uma atividade informal. Hoje, os catadores já estão se organizando em uma condição muito melhor e formando as chamadas cooperativas de catadores. Gente, vamos ser sinceros. Só é catador quem não tem outra atividade para ser feita, porque é muito sofrido, é muito sofrido. Então, normalmente os catadores vêm do desemprego. Eles só fazem isso por necessidade econômica pura e simples. O catador tradicional, como vocês veem nessa figura à esquerda, nessa foto à esquerda, ele sofre muito. Normalmente ele tem que carregar um carrinho lotado de coisas para valer a pena, né? Porque se ele catar pouca coisa, ele não vai ganhar quase nenhum dinheiro. E daí ele tem que fazer isso no sol, na chuva, de madrugada, no frio, no calor, não interessa a condição. Hoje, para vocês terem ideia, um catador ganha menos do que 10 centavos o quilo de papel, de vidro, de plástico. Ele ganha um pouquinho melhor para alumínio, mas não muito mais do que isso. Quem ganha mais são os sucateiros, para quem o catador vende, que são os intermediários entre o catador e a indústria de reciclagem. Vocês podem ver aqui na foto à direita, na parte de cima, que hoje já tem tentativas de se fazer um transporte alternativo, né? Onde que tem bicicletas e outras coisas para os catadores terem menos dificuldade para fazer esse serviço. Mas eles ainda continuam sendo catadores e muitos desses, a grande maioria desses, com uma receita baixíssima em relação àquilo que eles é, coletam nas ruas no dia a dia. Uma saída para isso é que muitos catadores já estão se organizando em cooperativas. Então, uma parte das pessoas elas vão nas ruas, coletam nas ruas, nas casas, nas empresas, etc. Daí levam até um barracão, onde que esse resíduo é separado por tipo. Inclusive os plásticos são separados em mais de um tipo, são em média 7 tipos de plástico que se usa no dia a dia, etc. E daí eles enfardam, eles compactam o lixo já separado, o resíduo reciclável já separado e vendem direto para indústrias de reciclagem. Aí a receita deles é bem maior do que se vendessem para sucateiros. Tá? Então essa é a coleta informal.
O correto, gente, é a gente ter coleta domiciliar normal e a coleta seletiva, eliminar catadores. Exatamente porque esses catadores sofrem muito e ganham muito pouco, tá? O que a gente poderia fazer? Daí esses catadores entrarem no sistema formal, na coleta de lixo domiciliar e na coleta seletiva. Hoje aqui em Curitiba, a gente tem a coleta seletiva formal, são os caminhões do lixo que não é lixo, mas eles têm um convênio com cooperativas de catadores. Daí os caminhões de lixo que não é lixo em Curitiba, eles quando ficam cheios, eles vão direto para cooperativas de catadores. Essa é uma grande solução. Daí você elimina o catador, aquele que sai para a rua, que sofre no sol, na chuva, em condições físicas extremas, extremas, que podem levar a doenças extremamente sérias e à morte prematura, para galpões onde que essas pessoas foram treinadas e têm uma situação física, uma condição física muito melhor para fazer esse mesmo serviço, tá? Então, é uma situação bem diferente. O que a gente viu na aula de hoje, então, que o fabricante de matéria-prima vende essa matéria-prima para o fabricante de produto, que vende para o consumidor final. Ele consome e daí isso se torna um bem de pós-consumo descartável. Logisticamente, tem três caminhos: a coleta de lixo, a coleta seletiva, a coleta de lixo é todo misturado, a coleta seletiva é só material descartável, e reciclável, perdão, e a coleta informal, que também é só material reciclável. Gente, espero vocês na nossa live para conversar um pouquinho mais sobre isso, e eu gostaria realmente de marcar uma reunião com vocês pós-pandemia para mostrar essa tecnologia que hoje se tem de logística para coleta de lixo, principalmente a coleta formal, tá? Existem muitos caminhos diferentes e eu posso levar minhas revistas para a gente discutir como fazer isso. Infelizmente, no Brasil, na prática aqui no Brasil, a gente não aplica quase nada, a gente está no sistema tradicional. Mas quero ver vocês todos no nosso vídeo, hein, gente? Até a nossa live. Fico esperando todos vocês. Um abraço para todos e continuem se cuidando.